E aí, pessoal do Mundo Fit, tudo bem? Bom, vamos para um quadro hoje que eu adoro, que é o nosso Café com Fertilidade, onde a gente pega todas as dúvidas que o pessoal está postando lá no Insta, está postando aqui no nosso canal, do nosso YouTube, e responde um por um, discute um pouco os assuntos. E eu acho que é bem legal para o pessoal ficar aí antenado com as dúvidas mais frequentes, tá? Bom, para quem não conhece o canal, nosso canal ele é um canal voltado para as pessoas que estão tentando engravidar, para as pessoas que estão grávidas e têm algum medo durante a gestação, algumas dicas, e pessoas com aborto de repetição, endometriose, ou seja, a gente foca na saúde da mulher, especificamente neste aspecto de gestação e tentativa do casal que está tentando aí constituir família, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, o nosso café, normalmente a gente responde 3 perguntas e aí vamos para a primeira, que é de um blog, que é Meu Sonho através da Barriga Solidária. Então, Dr. Luiz, quando puder fazer alguns stories e algumas respostas, fale um pouco sobre menopausa precoce. Então, é bem interessante esse assunto, vamos falar um pouco sobre isso. O que é isso, né? A mulher, ela nasce com o número de folículos dela pré-determinados. Para vocês terem uma ideia, na vida intraútero, quando a mulher está ali sendo gerada, ela tem, sim, 5, 6 milhões de óvulos no ovário dela. Quando ela nasce, esse número de 6 milhões já vai para 1 milhão. Então, ela perde 70% da capacidade ovariana dela ali ao nascimento. Então, ela não teve nem a primeira menstruação ainda, ela já perdeu 60, 70% da capacidade ovariana. Bom, ela vai vivendo até a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e na menarca ela tem em torno de 400 a 500 mil óvulos no ovário dela. E esses óvulos, eles vão ser responsáveis pela vida reprodutiva inteira da mulher, até a última menstruação, que a gente chama de menopausa. E este período entre a primeira menstruação, que é a menarca, e a menopausa, chama menacne, que é a idade reprodutiva da mulher, beleza? Bom, basicamente a paciente perde em torno de 300 folículos por mês. Isso não existe nada para parar esta perda folicular dela. Então, se você tomar pílula ou se você fizer qualquer outra coisa, você não consegue parar essa perda folicular, porque não depende de nenhum hormônio, não depende de nada, o ovário vai recrutando esses folículos devagarzinho, tá? Bom, vamos focar na pergunta aqui. Então, as mulheres, elas existem, basicamente, geneticamente, existe uma última menstruação que está determinada, que é chamada de menopausa. E a menopausa, ela acontece especificamente na população em uma certa faixa etária. Então, no Brasil, por exemplo, ela acontece entre 52, 53, 54 anos de idade, mais ou menos nessa mesma média. Existem algumas pacientes por alguns motivos, e aí cariótipo alterado, uso de quimioterapia, endometriose, existem vários fatores que fazem com que a paciente perca a função folicular e ela entre na menopausa mais cedo. É a chamada menopausa precoce ou falência ovariana precoce. Muitas vezes você não consegue descobrir a causa, mas existe uma gama de coisas para pesquisar. Por exemplo, trombofilia, cariótipo. Existe uma síndrome de Turner, por exemplo, que às vezes a pessoa é um pedacinho dessa síndrome e aí ela tem menopausa precoce, tá bom? Um grande detalhe que eu queria terminar essa pergunta é: se você está tomando pílula, o seu útero continua funcionando, porque você está dando hormônio para ele, você não consegue observar o ovário. Então a dica do final desta pergunta é: se você tem algum fator de risco, você para um pouco a pílula, olha a sua menstruação alguns meses, mede esses marcadores da reserva do ovário, depois volta a tomar pílula e aí você não perde este diagnóstico de menopausa precoce. O que eu vejo muito no consultório são pacientes que estavam tomando pílula e aí só descobrem aos 35, 36, 37 anos de idade que já tem falência do ovário quando param de tomar pílula. Então a dica é, no meio do caminho, para um pouquinho a pílula e faça o diagnóstico, beleza? Bom, então vamos para a nossa segunda pergunta. Pessoal, se ficou qualquer dúvida do que a gente está discutindo, de novo, posta aqui embaixo.
A gente vai respondendo para todo mundo e a gente pode até pôr a mesma pergunta depois de um outro café com fertilidade mais para frente, para tentar realmente entender quais são os principais pontos aí da função folicular. Bom, vamos lá, ó. Segunda pergunta da Jéssica. Bom dia, doutor. Fala um pouco sobre o tumor de hipófise de prolactina alta, que são os adenomas de hipófise posterior produtores de prolactina. Então vamos lá. Bom, a mulher, existe um centro controlador da menstruação chamada de hipófise, que é uma glândula que fica bem no assoalho aqui da cabeça, bem protegido por toda a parte óssea, chamada de célula túrcica. Então é uma glândula que fica ali dentro protegidinha. Basicamente ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em hipófise anterior e hipófise posterior, tá? E a prolactina, ela é um dos hormônios produzidos nessa glândula. Basicamente a prolactina é um hormônio que tem função de produção do leite, ejeção junto com a ocitocina e ter essa função mamária, tá bom? A hipófise é uma glândula que está muito próxima de uns núcleos da cabeça chamados de núcleos arqueados do hipotálamo. E ela também sofre influência com uma série de coisas do ambiente. Então, esporte, por exemplo, pode alterar a prolactina, ela não ser dosada corretamente em laboratório pode alterar a prolactina, então uma série de outras coisas. Quando a prolactina da paciente está muito alta, acima de 60, 70, 80, pode-se pesquisar uma coisa que chama tumor hipofisário, ou seja, são tumores que estão ali dentro da hipófise que podem produzir prolactina. E essa prolactina alta, elas atrapalham o ciclo menstrual. A paciente tem irregularidade menstrual e ela pode ter dificuldade para engravidar, beleza? Então, se você está com a prolactina muito alta, certifique-se que você não está tomando nenhum remédio que possa aumentar ela. Por exemplo, Plasil é um desses tipos. Se você colheu ela adequadamente, ou seja, quando você vai para o laboratório, você precisa ficar meia hora em repouso para depois colher a prolactina, né? A prolactina é um hormônio ali também contrarregulador da insulina e certifique-se que você colheu corretamente. Se você colheu corretamente e ela está muito alta, exclua esses fatores de risco e aí procure esses tumores de hipófise que eles podem ser a causa pela prolactina estar alta. O tratamento normalmente são remédios para baixar a prolactina, né? São remédios antagonistas que a gente chama da dopamina, eles abaixam um pouquinho. E a boa notícia é que a grande maioria das vezes, esses tumores são tumores benignos, não são tumores malignos da hipófise. Uma pequena porcentagem das pessoas pode ser um macroadenoma de hipófise, esse tumor pode ficar um pouco maior e aí precisa de uma cirurgia, uma neurocirurgia, beleza? Bom, vamos para a nossa última pergunta, que eu acho uma pergunta muito interessante para fechar o nosso café deste sabadão. Doutor, o espermograma, ele é só para as pessoas que querem ter filhos? Então, olha que pergunta interessante. O espermograma é só para quem quer ter filhos? Muito interessante essa pergunta. A gente gravou um stories essa semana para falar um pouco sobre isso, mas eu e o André aqui decidimos colocar no café para vocês escutarem um pouco sobre isso. Então vamos lá. Basicamente, o testículo, onde é produzido ali o espermatozoide, onde grande parte do que se produz no espermograma sai dali, ele tem basicamente a função reprodutiva. Então, ele é um exame que mostra muito bem o potencial reprodutivo do homem. Basicamente, para se formar um embriãozinho, a gente tem que ter um bom óvulo, né, que é o gameta feminino, e a gente tem que ter um bom espermatozoide, que é o gameta masculino. Quando esses dois estão juntos, a gente forma um embriãozinho. Então, o espermograma, basicamente, ele é um exame que mostra a capacidade reprodutiva do homem. Então, ele é solicitado normalmente quando o casal deseja ter filhos ou quando tem algum problema, por exemplo, do baby não está aparecendo. Uma outra coisa interessante, ele também pode ser usado, o espermograma, em umas situações, por exemplo, de casamento, hoje em dia menos comum, mas pré-nupcial, por exemplo, ele pode ser feito. Se você vai começar algum tipo de tratamento de quimioterapia, o espermograma também pode ser feito para ver se você já tem algum probleminha, para poder congelar o sêmen.
E aí, por último, que é uma coisa muito interessante, existem alguns trabalhos que correlacionam a função ali do espermatozoide, o espermograma, com algumas doenças crônicas ou com longevidade do homem. Então, basicamente é mostrando qual que é a função testicular e se essa função pode realmente alterar algumas outras doenças, por exemplo, doenças coronarianas e expectativa de vida e tempo de vida mais prolongado, já que a testosterona, que é ali o hormônio produzido pelo testículo, pode influenciar nessas doenças mais para frente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do café desse sábado. Se vocês conhecem alguém que está tentando engravidar, se vocês gostam desse assunto, gostam de saber um pouco mais tecnicamente sobre reprodução humana, sobre tratamentos de reprodução, não se esqueçam de inscrever aqui no canal. É um pouco de jargão que vocês estão acostumados no YouTube ver isso, mas de fato ajuda muito quando vocês se inscrevem no canal, quando vocês dão um like aqui, o YouTube entende realmente que as pessoas gostam, ou que esse assunto de fato você assistiu até o final e que você gostou do assunto, e aí ele considera um vídeo de boa qualidade e aí passa para mais pessoas. Beleza? Bom, espero que vocês estejam gostando do café. Vejo vocês no próximo sábado.